Então, gente, tudo beleza com vocês? Turma do sexto ano. Tá começando mais uma videoaula da gente, beleza? Hoje o nosso encontro é de história, tudo bem? E hoje, né, galera, a gente continua estudando a região da Mesopotâmia. Hoje a gente vai encerrar, né, esse período bastante enriquecedor, né, gente? A gente viu que ele é bastante enriquecedor porque traz as primeiras formas de comércio, as primeiras formas de civilização, né? Ou seja, a gente vê aí praticamente várias contribuições para o futuro da humanidade, né? Ou seja, que a gente adotou futuramente. Então, hoje a gente vê, né? Então a gente viu também, né? Ou seja, vários povos que habitaram a região Mesopotâmia. A gente viu os caldeus, a gente viu os assírios, a gente viu os amoritas, né? Que formavam os primeiros, segundo impérios babilônios, né? E hoje a gente começa, né, ou seja, a falar um pouco sobre as relações econômicas na Mesopotâmia, tá bom, gente? Então, ó, por ser uma região, né, que dependia dos rios, né, e da fertilidade da terra, a economia era agrícola, né, e as terras, né, propriedades coletivas sob o controle do rei, né? Que a gente viu aí vários reinos, não foi? A gente viu tanto Nabucodonosor, como, por exemplo, Nabucodonosor e o professor esqueceu o outro rei, tá bom? Mas a gente viu aí, como, por exemplo, o rei Hammurabi, né? Assim, aí, o professor tá lembrando, tá vendo? Assim como a sociedade, né, era dependente da economia altamente estratificada, ou seja, sem mobilidade social, os camponeses e poucos escravos trabalhavam nas obras públicas, né? Então a gente tem aí praticamente mostrando realmente como eram as principais relações econômicas, né? Ou seja, como eram os trabalhos, né, que existiam na região mesopotâmica. Beleza, então a gente sabe aí que eram os trabalhos como agricultores, né? Ou seja, os trabalhos de construção civil, graças a obras também, principalmente como as obras de Nabucodonosor, né? Dos Jardins Suspensos da Babilônia, como também a Torre de Babel, né? Ou seja, empregavam várias mãos de obras, né? Nessas grandes construções públicas, né? Então a gente tinha aí, por exemplo, a construção civil, né? Destacada em ênfase bastante, ou seja, as obras que a gente tem hoje, né? Também hoje em dia, beleza? A grande produtividade, né, gerada pela construção dos diques, né, das barragens, dos canais de irrigação, bem como o aperfeiçoamento das ferramentas para o plantio, que passaram a ser de metais como bronze e ferro, né, foi fator decisivo para o acúmulo do excedente de produção. Os principais produtos plantados pelos mesopotâmios eram trigo, cevada, né, linho, gergelim, raízes e legumes, tá bom, gente? Eles também criavam animais para o consumo de carne e do leite, como carneiros, bois e patos. Então, lembrando, né, o professor trouxe até destacado aqui que eles tinham toda essa produção, né, que primeiramente era para subsistência, ou seja, para sustento da própria família, né, ou seja, para a sobrevivência, mas em destacado tem aí o acúmulo do excedente de produção. Quando eles acumulavam demais a produção, que eles viam que estava sobrando, que eles iam, por exemplo, negociar nos mercados, enfim, eles iam, né, fazer aquela relação comercial de vender, né, ou seja, de trocar uma coisa por outra, beleza? Então, ó, à medida que esse processo se desenvolveu, né, passou-se a usar o excedente para realizar trocas de bens com outros povos, dando início à economia comercial, aquilo que eu acabei de falar. Com esse grande desenvolvimento econômico, foi criado um sistema bancário que determinava, inclusive, empréstimos com juros por meio de um sistema contábil que usava barras de metal. Então, a gente tem aí um dos primeiros sistemas de crédito. Tá bom, gente? Então, se hoje em dia a gente tem financiamento, né? Ou seja, a gente tem cartões de crédito que financia, né? Ou seja, uma compra que a gente está fazendo ali, né? Para pagar futuramente. Então, a gente tinha praticamente esse tipo de sistema bancário, né? Ou seja, já na região Mesopotâmia, tá bom, galera? Então, a gente tem ali, né? Não que a gente tinha o cartão de crédito, lembrando, né? A gente tinha aí sistemas de crédito, né? Sistemas de empréstimos com juros e tudo mais, beleza? A gente tem um dos primeiros sistemas de crédito no mundo, né? Então a gente tem aí a imagem, né, que mostra praticamente como eram as principais formas de trabalho, né, que existiam perante, né, ou seja, essa localização do Crescente Fértil, né? Que eu falo Crescente Fértil é a região da Mesopotâmia que era banhada por vários rios, né? A gente sabe, né? Os rios importantes, né? Tigres e Eufrates, beleza? Assim como em muitas sociedades antigas, né? Sociedades né, da antiguidade, principalmente, né, da parte oriental, a cultura e a ciência atendiam especificamente, né, a religião e a economia. Por sua vez, né, voltada para a agricultura, isso se devia à necessidade do rei consolidar a sua autoridade. Beleza?
Na Mesopotâmia, gente, não foi diferente. Nas ciências, o destaque foi para a matemática, ou seja, grandes contribuições culturais, né, religiosas, enfim, grandes contribuições mesmo, né? Ou seja, então o destaque foi, nas ciências foi para a matemática e a astronomia, né? Então a gente tem aí as principais formas de estudos, né, de cálculos, de álgebra, né? Ou seja, os principais estudos sobre os astros do mundo, né? Enquanto que nas artes destacaram-se o que? A literatura e a arquitetura, né? Que a gente vai começar a observar, né, alguns pontos altos desta cultura mesopotâmica, beleza? Ó, por exemplo, na matemática, os mesopotâmios desenvolveram técnicas voltadas para a matemática, principalmente para estabelecer controle sobre as possíveis, né, construção de diques, né, barragens e canais de irrigação. Foi também na Mesopotâmia que surgiu a álgebra, assim como a divisão dos círculos em 360 graus. Então, a gente tem as primeiras fórmulas matemáticas, né? Justamente porque o ambiente proporcionava isso, né? Ou seja, eles tinham que fazer canais de irrigação, barragens, e eles precisavam, né? Ou seja, fazer estes cálculos para que não pudesse ocorrer um acidente, né? Ou seja, ali, beleza? A astronomia, ó, como por exemplo, esse exemplo dos zigurates, né? Que foram construídos para servir como templos religiosos, tá bom, galera? Principalmente observatórios, né, nos astronômicos, né, assim como as pirâmides do Egito, né, que são apontadas para alguns astros e essas, né, ou seja, esses apontamentos para esses astros significam alguma coisa para eles e tudo mais, beleza? Então, ó, os mesopotâmios criaram uma espécie de astrolábio, né, desenvolvido em argila, tinha o objetivo de identificar estrelas, né, e distinguir astros. Ah, aquilo ali é um cometa. Ah, isso ali é um meteorito. Eles faziam tudo isso aí nesses templos, beleza? Esses zigurates. Então, estudaram o movimento dos corpos celestes e desenvolveram o calendário lunar, com a divisão de semanas em 7 dias, né, e dos anos com 12 meses, né? Bem como a divisão do dia por 2 períodos de 12 horas. Ou seja, olha essas contribuições, gente, que essa galera trouxe, né? Foi imensa, né? Ou seja, foram muitas, enfim, desde o calendário, a dias das semanas, a horas do dia e tudo mais. Na literatura, né, como na minoria das civilizações antigas, a literatura estava diretamente ligada à religião e aos feitos mitológicos. Vários poemas e narrativas foram atribuídos, né, aos deuses. Também pertence à obra, né, sumeriana a narrativa do mito do dilúvio, né, segundo a qual os deuses destinaram um herói responsável de criar uma arca e nela colocar um casal de cada espécie, para que depois que secasse pudesse repovoar o planeta. A gente tem isso muito também na Arca de Noé, né, gente? A arquitetura, né, também relacionada à religião, tinha muito luxo, né, em especial nos zigurates, que eram aqueles templos, né, astronômicos que a gente acabou de ver. Grandes templos religiosos que visavam aproximar os humanos das divindades, né? Ou seja, ali os seres humanos da época diziam que estavam mais próximos dos deuses, tá bom, galera? Que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Razão pelo qual eram muito altos, né? Os zigurates também eram usados como hospitais, bibliotecas, celeiros, principalmente observatórios astronômicos. Tudo bem, galera? Então era isso, né? Eles eram, né, politeístas, também acreditavam em vários deuses, e acreditavam sobre os deuses, né, nas manifestações da natureza. Então, por exemplo, soltou um raio, ali é, por exemplo, é o Hércules, né? Enfim, tem todos esses deuses ali, o deus do mar, Poseidon, toda essa questão aí, tá bom, gente? Então, peguem aí o exercício da página 85, vocês irão responder as perguntas e vocês já sabem o procedimento, né? Envia para o meu e-mail, né? A testa da Thaí, lembrando que quem não conseguir enviar pelo e-mail, pode enviar pelo WhatsApp, não tem problema, viu? Né, página 85, responder essas perguntas, tá bom, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Ou seja, a gente está encerrando aqui esse assunto, né? Tão bacana, né, gente? A Mesopotâmia, né? Ou seja, tantas contribuições, né, que essa região trouxe, por isso que é considerado o berço da civilização do mundo, né? O berço da civilização ocidental. Tá bom, galera? Um grande beijo em todos vocês e essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, gente.